Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre a política de autenticidade que a 77 tomou virar um time esse ano. Calma, a gente vai explicar sobre isso. Vamos falar também sobre como que é a política de contratação da 77. Também tem mais dois nomes especulados. Cria o Vasco oficializando a despedida dele. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo! E ainda na espera do Departamento de Comunicação do Vasco oficializar a apresentação do elenco, mas tudo indica que será, pelo que a gente apurou, no dia 6 de janeiro, já que eu vou ir aonde o que o Vasco vai, o local fora do Brasil que o Vasco vai participar da pré-temporada, mas tudo indica que novamente, assim como foi esse ano, o Vasco vai disputar o Florida Cup. E o time sub-20 jogando os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Só não joga no Campeonato Carioca todo com sub-20 porque o regulamento, a FERJ não permite isso. Mas já seria bom estender quanto pudesse a pré-temporada para aí sim no Campeonato Brasileiro estar voando, mas infelizmente isso não pode acontecer. Então a tendência aqui do primeiro clássico do ano contra o Flamengo, que será na sexta rodada, aí vai ser o time principal. Antes disso, a tendência é que o time sub-20 faça os primeiros jogos do Cariocão. Bom, e hoje teve mais dois nomes especulados para reforçar o Gigante da Colina em 2024. O jornalista Benjamin Beck, de São Paulo, ele teve um programa do SBT, não sei se nem tem mais. É um cara, eu não conheço, eu sei dele mais de nome, ele tinha uma coluna no Lance. Ele tinha esse programa lá no SBT, mas ele continua atuando no jornalismo esportivo. E, pelo que ele apurou, além do Benjamin Kovic, do Curitiba, o Vasco também teria sondado para reforçar o time o atacante David, que pertence ao Internacional de Porto Alegre e estava emprestado para o São Paulo. Desculpe. E o David não vai ficar no São Paulo, inclusive ele já despediu do tricolor paulista. A tendência era que ele voltasse para o Colorado Gaúcho, mas o Vasco teria mostrado interesse no jogador. Bom, o Vasco não confirma nem desmente a especulação. E o empresário do David, o André Cury, que é empresário do Kovic, que é empresário do Bruno Plachete, a gente já vê aí uma tendência, né? Que intermediou o Ramon Dias vindo para o Vasco. A gente perguntou a ele como manda o bom jornalismo, é o nosso papel, mas tradicionalmente ele não responde. E ficamos sem a resposta do empresário se procede ou não o suposto interesse dele do Vasco no atacante dele. Depois, falando do atacante dele, outro nome especulado hoje foi o do zagueiro Gil, que está saindo do Corinthians, foi campeão paulista em 2015 pelo Timão e foi campeão também da Copa Sul-Americana pela equipe paulista. Passou anos lá no Corinthians. Seria mais um reforço que seria, o Vasco procura um zagueiro, já que o Robson Bambu está de volta ao Nantes da França, e seria um outro possível nome para reforçar o Vasco, para compor o elenco em 2024. Bom,
E vamos falar aqui que a gente já falou em outros vídeos, outros colegas também já falaram sobre isso, inclusive o Venegas Casagrande já falou sobre isso também, sobre a política de autenticidade que a 77 promoverá esse ano, e na verdade já foi uma mudança de expectativa, para mudar a expectativa do torcedor. Porque o Lúcio Barbosa, quando ele deu a entrevista coletiva, logo após o fim do Campeonato Brasileiro, ele deixou a entender que o Vasco iria montar um time para ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, ou seja, manteria um time para entrar nas cabeças, como diria o falecido ex-presidente Eurico Miranda. E, claro, não temos bola de cristal, pode ser que, até porque o Vasco tem uma espinha dorsal, botando aí outros nomes que possam agregar maneira. Nada impede do Vasco sim disputar títulos em 2024, mas só para reforçar que não farão loucuras para contratar jogadores de peso, de renome, que eles vão priorizar manter o custo operacional todo em dia, não só investir na contratação de atletas, direitos federativos de atletas, e também pagar o salário em dia e outros direitos trabalhistas tudo em dia, além de dívidas que todo mundo sabe que o ASAF herdou 700 milhões da dívida da associação. Então eles vão focar nisso. Então, desses 270 milhões, que será o aporte da CR7 nesse ano, uma parte será para comprar direitos federativos de atleta. O restante será para manter o custo no dia a dia, não passar sufoco, não ficar devendo ninguém. Vamos pôr aí que o Vasco use 100 milhões para comprar direitos de atletas, o resto para manter sua vida operacional em dia. Eu sei que não é o que o torcedor quer ouvir, mas bom, eu queria estar falando aqui que o Vasco está negociando com o Médici, mas infelizmente não é isso. Até pelo nível dos jogadores especulados, mostra que a SAF está com os pés no chão, mas isso não significa que não terá um time competitivo em 2024. Que, aliás, com essa espinha dorsal, eu acredito sim que o Vasco não vai passar um sufoco que passou até a última rodada do Campeonato Brasileiro, brigando para não cair. Chega, né? Como eu falei na análise quando terminou o jogo contra o Red Bull Bragantino, chega, são 20 anos já, ou caindo, ou brigando para não cair, pelo amor de Deus. E vamos falar aqui como que é a política de contratação da SAF. A gente está falando muito que está demorando para fechar com alguém, mas ela demora pelo menos 10 dias para chegar a um nome para reforçar isso. Por quê? Tem uma certa burocracia. Os coaches do Vasco que indica nomes, depois os coaches da CSS analisa nomes, é uma estrutura, como que eu vou falar, bem complexa. Depois eles fazem uma análise de mercado para depois liberar recursos para contratar esse jogador. E isso é que o Vasco perde a oportunidade, porque os melhores atletas disponíveis no mercado
Eles não esperam. Olha só, queremos fazer uma proposta para você, ok? Eles ficam esperando. Aí chega um outro clube, já tem a proposta na mão, já mostra a proposta em papel simulado. Perde a oportunidade mais, a política da CSS. O Ramon Dias, ele, no primeiro momento, ele é ouvido, que acha daquele atleta, ele dá a sua opinião. Se ele aprova aquele jogador, fala, esse eu aprovo, depois ele sai de cena. E fica nessa burocracia operacional para contratar um único jogador. É engraçado que umas críticas que eu tenha ao passado do falecido ex-presidente Eurico Miranda, que, inclusive, na última vez que eu estive com ele, ele falou que sabia que o apelido dele dentro da política vascaína, que sabia que eu chamava ele de Palmo na internet. E ele quer, mas todo mundo parece que é um tipo de batismo no Vasco, todo mundo tem apelido. Pedrinho não, porque o Pedrinho já chegou com apelido, mas a maioria tem apelido dentro da política do Vasco. Mas o Eurico não demorava para contratar. A maioria dos jogadores diziam que era uma conversa de 10 minutos. O Donizete Pantera, por exemplo, diz que em 5 minutos, conversa de 5 minutos fez com o Vasco. Mas claro, era outra realidade, né? Ainda mais quando a lei do passe ainda estava em vigor, ou seja, quando um atleta ficava vinculado com aquele clube até após o fim do contrato, facilitava os clubes acertarem com os seus jogadores. Claro, tem situações particulares, como o caso do Bebeto, que foi uma arrogância com o partido do Flamengo, que fixou um passe na federação, falou, eu quero ver um ex compra você não está com essa bola toda, chegou lá, eu acho que pagou o dinheiro da federação e trouxe o Bebeto, mas a exceção disso era uma outra realidade. Mas de qualquer forma, uma coisa não mudou. Os melhores atletas, os melhores treinadores, os melhores preparadores físicos não esperam uma eternidade como a 77 faz para chegar num nome para contratar. Espero que o Alexandre Matos, que está lá nos Estados Unidos, tente fazer os americanos entenderem. Eles não têm cultura de futebol. Infelizmente, o Vasco... Inclusive, eu faço aqui uma minha culpa. Eu sou a favor da SAF. O que eu estou fazendo minha crítica, minha autocrítica, é ter sido a favor dessa empresa que não tem cultura esportiva nenhuma. O modelo da SAF do Vasco talvez seria sido errado. Os melhores sempre tem as melhores ofertas, então eles não esperam a empresa lá ficar quebrando a cabeça para depois decidir a contratação desse possível reforço. Não é fácil. Nada é fácil dentro do Vasco, né? Nada mais com essa empresa. Pode falar dessa empresa? Os Teufels da Bélgica, que é o clube da 77, levou estrafambando da FIFA por falta de provas de pagamentos em outros clubes que eles se reforçaram para o campeonato. Lembrando que o Vasco chegou a levar um transfer nesse ano por causa da dívida com o Nacional do Uruguai, pelo Comita, e do clube que pertencia ao Cabaço. Tinha suas próprias conclusões. É difícil também para a gente dar um parecer sobre esses problemas da 77, porque eles não opinam, não comentam. Eu comento com a empresa que presta serviço de
assessoria de imprensa para acesso, mas a maioria das vezes eles não respondem, tá difícil. Bom, e hoje o Vasco anunciou-se de forma oficial a despedida do Alex Teixeira, que não fará parte do elenco em 2024, desejou sorte ao Cria. Infelizmente não foi aquilo que a gente imaginava, muito provavelmente o que o Alex também imaginava. Fora a batalha lá contra a Ferroviária, lá em Ponta Grossa, que realmente ali ele decidiu a favor do Vasco, mas fora dali ele não foi o que se esperava dele, mas boa sorte ao Alex, menos claro quando ele enfrenta o Vasco. Tudo leva a crer que ele vai acertar com o Atlético Paranaense para disputar o Campeonato Paranaense. Se eu não me engano, o Atlético Paranaense vai estar na Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, muito provavelmente, ele vai enfrentar o Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, boa sorte ao Alex, menos quando ele enfrentar o Vasco. E hoje também o Vasco oficializou, que a gente já falou aqui uns 3 vídeos atrás, quem quiser assistir, à vontade, a renovação de contrato do zagueiro Michael com o Vasco. O Vasco também oficializou nessa quinta-feira que o zagueiro vai ficar com o Vasco nessa temporada, vai assinar um contrato até o fim de 2024. Esperamos que ele continue, ele terminou em alta no Campeonato Brasileiro, em boa fase, que ele continue nessa boa fase em 2024. Então, é isso, galera. Até mais com mais Vasco. Tanta burocracia para contratar, mas é a política da CR7. Tudo, a gente só fica nessa angústia de ver o Vasco reforçando o planejamento. Tá bom.